Oi, se você está nesse vídeo é porque você está buscando como fazer uma boa contratação para o seu estúdio. E dentro desse universo de contratar bons instrutores de Pilates, existe uma série de fatores a serem considerados. Meu nome é Matheus Garofalo, eu sou embaixador da MetaLike e eu estou aqui para te ajudar a fazer uma contratação eficiente. O primeiro item mais importante, para mim pelo menos, é quando eu vou anunciar a vaga, eu sou muito detalhista. Então assim, eu coloco exatamente o que eu quero, se o profissional precisa ter experiência ou não, e eu vou falar disso aqui, isso é muito importante. Porque o que acontece? Quando você vai anunciar uma vaga e você vai analisar um currículo que vão chegar, se é uma vaga onde é uma agenda vazia, seu estúdio não está tão consolidado ainda, você tem que entender o quanto você vai conseguir repassar para esse profissional. Isso vai interferir bastante no perfil de vaga que você tem que escolher. Bom, a primeira coisa que eu levo em consideração e que eu acho muito importante é você descrever muito bem a vaga. Por quê? Porque isso já vai filtrar e vai te poupar de ter que dar explicações que já estão descritas ali. Então normalmente eu coloco o horário, eu coloco a forma de pagamento, eu coloco se é uma agenda vazia ou uma agenda já preenchida. Quem trabalha com porcentagem, é claro, quem não trabalha com porcentagem, trabalha com valores, eu colocaria o valor a ser pago. Eu colocaria onde está localizado o meu estúdio para a pessoa poder analisar se é perto ou não para ela. Enfim, eu descrevo a vaga por inteiro e eu sou bem detalhista. E aí eu deixo lá um contato, um e-mail provavelmente do estúdio para a pessoa me enviar um currículo. Que aí vem a segunda parte, que é a avaliação de currículo, porque eu acho essa a parte, não a principal, porque a principal é a próxima parte, mas eu acho que é antes da principal a mais importante, é acertar naqueles 20, 30 currículos que você recebe, quais desses currículos têm a ver com o seu estúdio e quais desses currículos vão ficar no seu estúdio, porque isso é muito importante, tá? Tem gente que anuncia uma vaga X, contrata uma pessoa Y, só que a vaga não é compatível com a pessoa. E aí isso pode gerar ou frustração de quem está contratando ou de quem é contratado. E aí você vai ter um rodízio muito grande dentro do seu estúdio. Então, após lá ter feito a análise dos currículos, a primeira coisa que eu levo em consideração, deslocamento. Para quem está numa cidade grande como eu, que é São Paulo, isso é muito importante, porque eu sei que esse profissional que vai estar trabalhando para mim, se ele for entrar às 7 da manhã e ele morar 2 horas no meu estúdio, ele vai ter que sair às 5 da manhã, quer dizer antes, né? Porque às 7 ele está dando aula, ele vai ter que sair às 4:30 da manhã. Então a chance desse profissional em algum momento encontrar um estúdio mais próximo da casa dele e ele realmente achar que não faz sentido isso para ele, ele vai sair do seu estúdio. Vai sair do seu estúdio. Porque, olha, eu já precisei, assim, pessoas que amavam trabalhar aqui, porém moravam longe e não fazia sentido. E eu entendo isso, porque eu sairia. Então, o deslocamento para mim é um item já, um critério de eliminação. Só por esse simples motivo. Porque também esse profissional, ele não vai trabalhar só no seu estúdio, provavelmente. Ele vai trabalhar em outros estúdios. Então, para minha realidade, a realidade de São Paulo, isso é importante. Talvez se a sua cidade é pequena, aí o deslocamento já não vai entrar como importância, não vai ter esse grau de importância tão grande. Por exemplo, uma cidade menor, as pessoas se locomovem um pouco melhor, um pouco mais rápido. Então aí eu acho que isso aí já pode ficar um pouco de lado. Então, mas se você é de uma cidade grande, com toda certeza, leve em consideração o deslocamento. Um outro item que eu gosto muito de avaliar, depois eu gosto de ver a formação desse profissional. Por que a formação? Porque não me importa ainda, neste momento, sobre se ele tem experiência ou não. Mas, por experiência de contratação, eu evito contratar algumas formações. Porque as formações são um pouco mais brandas, um pouco mais levianas, e eu sei que esse profissional pode não ser um bom profissional. E aí, talvez, se ele tiver esta formação e alguns cursos, aí já muda, porque aí provavelmente ele já fez um upgrade aí, ele já melhorou a sua formação e provavelmente ele aprendeu um pouco mais. Mas eu também só levo isso em consideração se for por uma agenda, que aqui no meu estúdio é por agenda,
Se for uma agenda já consolidada, é uma agenda que já está repleta de aluno, já estão acostumados com um professor mais experiente, tá? Se for uma agenda que eu estou abrindo, vou abrir uma agenda de segunda e quarta, das 7 da manhã ao meio-dia, não tem nenhum aluno, tenho demanda para isso, aí sim eu não levo tanto em consideração a formação dessa pessoa, porque provavelmente eu vou moldar esse profissional para dentro do meu estúdio. Então eu posso dar oportunidade para quem está começando, e se a pessoa tiver disposição e interesse, né, porque isso é muito importante, para estar pegando uma agenda vazia. E aí nisso, quando é uma agenda vazia, gente, é muito importante. Eu acho que é uma responsabilidade de quem está contratando, além de dar todos os treinamentos, é claro, oferecer sim uma ajuda de custo, porque é desmotivante, né? Você sair de casa, ir lá, ficar à disposição do seu profissional e você não ter nenhuma ajuda para isso. Por mais que você tá aí dando treinamento, formação e tudo mais, o espaço é seu. Também é interesse seu que aquele profissional esteja motivado. Então, aqui a gente oferece uma ajuda de custo, sempre até ele atingir uma quantidade X de alunos, que aí quando ele passa esse valor da ajuda de custo, a gente passa a pagar para ele pela agenda. Então, isso é uma coisa que a gente faz um pouco aqui e eu explico isso na hora de contratar o profissional. Então, são esses fatores. Aí avalia o currículo, via a formação, vamos lá, mora perto, ou relativamente tem um fácil acesso ao meu estabelecimento, é uma agenda consolidada, então tem uma formação, tem uma experiência, aí eu vou analisar a experiência. Olha, eu acho que se você não olha, você deveria olhar aonde ele trabalhou, por um motivo. Quanto tempo ele permaneceu em cada estabelecimento que ele trabalhou? Isso para mim mostra muito sobre o perfil do candidato. Ele pode ter tido experiência ruim em um ou outro, então eu até desconsidero se você ficou em um ou dois pouco tempo, porque a gente sabe que experiências ruins acontecem em todo momento, mas se é um profissional que ele tem pouco tempo nos estúdios, é um alerta para mim. Por que esse profissional fica tão pouco tempo nos estúdios? Mas, se ele ainda tiver uma formação que me agrade, talvez eu selecione ele e pergunte isso durante a entrevista. Mas normalmente é um profissional que talvez não se adeque tanto ao fator da equipe, ou talvez é um profissional que ele tem uma certa dificuldade, às vezes, de se adequar ao processo do estabelecimento, porque a gente sabe que cada estúdio tem um pouco da sua forma de trabalhar, então isso para mim é um alerta vermelho aí para estar analisando e pensando, será que eu vou chamar esse profissional ou não? Vamos lá. Aí já analisei o currículo, vi onde mora, vi as formações, vi as experiências e tudo isso passou pelo crivo. Então você vai lá, você já fez toda essa análise e aí eu faço a primeira coisa. O primeiro contato, pelo menos aqui no meu estúdio, é de WhatsApp. E eu abordo a pessoa, me apresento, no caso que a gente faz isso sempre é a recepção do meu estúdio, ela se apresenta, ela fala que a gente recebeu o currículo e que a gente queria agendar uma entrevista online com a pessoa. Mas antes disso eu envio novamente todos os requisitos da vaga, tudo o que a gente está oferecendo e pergunto se a pessoa está de acordo com isso. Porque tem horário, se tiver ajuda de custo eu já coloco ajuda de custo, se tiver porcentagem da agenda eu já falo da porcentagem de agenda e inclusive em alguns casos eu já até falo quanto que a agenda rende mais ou menos para a pessoa, para ela já saber o quanto ela vai ganhar, para não gerar nenhum tipo de insatisfação na pessoa que eu estou contratando, porque se eu gostar dela e eu contratar ela, vai ser uma perda muito grande para o meu estúdio ela permanecer pouco tempo aqui, porque demanda tempo, demanda energia, e a gente sabe que isso aí é ruim para o estabelecimento. Então eu entro em contato via WhatsApp e acabo falando com a pessoa um pouco sobre essas questões mais técnicas. Então, de acordo, eu marco uma entrevista online. Por que da entrevista online? Porque vocês não têm dimensão o quão vocês vão fazer de triagem nessa entrevista online. Porque se no currículo dela tem que ela fez uma formação X, por mais que eu não conheça sobre a formação, eu dou um Google. Olha, eu dou um Google, vejo um pouco dos pilares da formação, eu vejo um pouco, claro, às vezes eu nem sei muito sobre o assunto, mas eu questiono. Por exemplo, assim, tem formação em osteopatia, que é uma área que eu não domino e é uma área que eu acho incrível. Mas eu sei o que se trabalha na osteopatia.
eu sempre faço perguntas do tipo, você acha que a osteopatia complementa o Pilates, por exemplo? Uma pergunta simples. E espero a resposta da pessoa. Porque se ela der uma resposta técnica, onde ela mostra conhecimento, eu sei que essa pessoa tem um conhecimento bom dentro dessa área e ela vai agregar nas minhas aulas. Mas também você vai pegar muita gente que no papel aceita tudo, que vai te dar uma resposta muito vazia, você vai perceber que ela não tem tanto conhecimento dentro da área, e aí eu já me questiono se essa formação faz tanta diferença assim para estar no currículo dela. Então eu vou pegar, vou bater um papo, aí vou contar um pouco como é que é o estúdio e vou fazer uma avaliação. E eu nunca faço, pelo menos aqui eu tenho uma sócia. Eu sempre gosto de fazer essas avaliações, essas entrevistas junto com a minha sócia. Por quê? São duas percepções diferentes. Mas caso você não tenha essa oportunidade de fazer essa primeira entrevista, esse primeiro contato com uma outra pessoa, você pode simplesmente pegar fazendo anotações. Porque ali naquela hora do bate-papo, você pode se perder um pouco. Então eu fico com o currículo da pessoa e vou fazendo anotações. Olha, respondeu muito bem. E outro fator que eu nunca parei para pensar, mas a minha sócia, ela bate muito nessa tecla, Pilates é muito comando verbal. Então, como essa pessoa fala? Essa pessoa, ela tem uma boa dicção, ela foi clara e acabando isso, a gente bate nesse papo, eu faço algumas perguntas técnicas de Pilates, sim. Eu falo assim para a pessoa, então, como você fala de core, até falo, olha, como que você fala core, powerhouse, como que você explica isso para o seu aluno? E eu deixo a pessoa explicar. Aí eu falo, e quando você pega um aluno, se for um fisioterapeuta, né, eu falo assim, joga alguma questão patológica, e eu falo assim, teria alguma recomendação que você não gostaria? Eu já faço uma entrevista para entender o grau de conhecimento dele dentro da técnica do Pilates e do nível de formação dele. É claro que eu não vou entrar em detalhes sobre patologia se a pessoa for um educador físico, não que ele não saiba, mas teoricamente eu acredito que ele vai saber responder dentro da técnica de Pilates, mas ele não pode saber uma coisa mais dentro da parte da físio. Então eu vou meio que buscando isso, deixando claro que aqui no meu estúdio eu contrato tanto fisioterapeuta quanto educador físico, tá? Eu não vejo diferença. O que eu sinto é que o fisioterapeuta, ele tem uma compreensão um pouco maior sobre patologias, mas isso não significa que ele dê aula melhor para um aluno com uma patologia ou não, porque o educador físico tem formação, eu tenho educadores físicos aqui maravilhosos, que assim, às vezes eles ficam com uma dúvida ou outra, a gente bate um papo sobre mecanismo de lesão, e eles pegam na hora e tocam a aula e são excelentes reabilitadores. Então, aqui não tem distinção, pelo menos na hora que eu vou contratar, eu não faço distinção, eu pego assim, tem formação de Pilates, ponto, se é educador físico ou fisioterapeuta, não faz diferença para mim. Porque se é bom, gente, vai dar aula, a aula vai arrasar de qualquer jeito. E isso é uma prova viva aqui no meu estúdio, que os educadores físicos aqui, eles, assim, são... eles arrasam nas aulas, sabe? Assim, eu olho as aulas assim, eles têm uma noção de mecânica de movimento que eu fico, meu Deus. Então, assim, eu não faço distinção. Eu sei que tem estúdios que gostam mais de educadores físicos, tem estúdios que gostam mais de fisioterapeutas, mas aqui não é um critério de eliminação. Mas, voltando ao assunto, eu acho que eu bato esse papo porque pela câmera você já consegue perceber. E dependendo, se eu gostar do candidato, eu peço para ele me passar alguma explicação online. Eu falo, olha, você se incomodaria, bem assim, esporândica, assim, você se incomodaria se eu deitasse aqui no chão rapidinho e você me explicasse um The 100? Pega um exercício simples, eu não pego nada muito difícil, tá? Ou, sei lá, qualquer coisa mais simples. Se a pessoa conseguir, aí ele vai falando, olha, faça, coloca... Por quê? Na hora que você vai dar aula, você não vai ficar tocando no aluno. Então ele vai poder, o comando verbal dele já vai mostrar muito sobre ele. Aí vamos lá, que desses 10 que eu fiz entrevista, se é que, né, nunca é tudo isso, porque, sei lá, desses 6 que eu fiz entrevista, 3 passaram. Aí esses 3 eu entrei em contato e se eu fiquei com dúvida, eu chamo uma entrevista mais presencial. Mas, antes disso, se você estiver gostando desse vídeo, não esquece de curtir, compartilhar com as pessoas, isso ajuda muito a gente que está produzindo esses conteúdos para vocês e vai me deixar muito feliz, porque
ajuda o canal a crescer e a levar esse tipo de informação para mais pessoas que estão com dificuldade na hora de contratar um bom profissional. Então não esquece de curtir e compartilhar e seguir a MetaLife. Mas voltando ao assunto, eu acho que se tem alguma dúvida ainda, eu acredito que você já vai conseguir ter mais ou menos um parâmetro ali. Aí para mim vem a parte do presencial, que é a presença da pessoa, como ela se porta dentro de uma sala de aula. E aí eu peço se ela pode vir. Eu sou bem claro, assim, eu sempre marco dentro do horário que eu estou contratando ela e pergunto se ela pode, porque às vezes ela pode estar trabalhando em um outro lugar e eu entendo isso. E uma coisa muito importante, eu sempre esqueci desse detalhe, olha aqui, é importante. Eu pergunto, você está trabalhando em algum lugar? Caso você venha passando no processo seletivo, quando você pode começar no meu estabelecimento? Para poder também me organizar e poder contratar essa pessoa e sabendo que daqui 15 dias, daqui um mês, então eu já tenho essa percepção. Então aí chama ela para uma presencial, e aí na presencial a pessoa vai me dar aula, ou ela vai dar aula para 2 professores meus. Por que 2 professores meus? Porque aqui no meu estúdio a gente atende 2 por horário. Então eu preciso entender como é a dinâmica dela fazendo isso. Eu desconsidero o nervosismo. Eu tenho essa capacidade de entender que a pessoa está nervosa, ela está sendo avaliada, e eu desconsidero erros muito bobos, ou tipo, falas assim erradas, assim, porque a gente fica nervoso, a gente sabe que a gente está sendo avaliado, e eu, na minha entrevista, eu fiquei muito nervoso nas minhas primeiras entrevistas, e eu lembro o quão ruim era isso. Então eu tento acalmar a pessoa, eu bato um papo, eu tento tranquilizar ela, porque no dia a dia, quando a gente está mais solto, a gente flui melhor, e então eu desconsidero isso, mas eu levo em consideração se ela entende de grupos musculares. Eu passo mais ou menos um casinho clínico, falo, olha, você entende um pouco de patologia? Porque também, assim, eu preciso entender o que a pessoa sabe. Aí eu falo, olha, você sabe o que é condromalácia? Sei. Então tá, vamos pensar que ele é um aluno com condromalácia, grau 2 ali, e ela é uma aluna com uma escoliose um pouco mais severa, com X graus aí de escoliose, caso a pessoa entenda de escoliose. E aí eu falo assim, você vai dar uma aulinha para eles, eu quero uma aula básica, são alunos básicos. Por que básicos? Porque a gente sabe que eu quero entender se ela entende bem o básico. Porque se eu precisar fazer um upgrade no treinamento dela, eu posso muito bem treiná-la para o meu estúdio e vejo como que ela pensa na aula. Eu ainda não expliquei para ela como que é o perfil de aula do estúdio, nada disso, porque eu estou avaliando comando verbal, o quanto ela conhece da técnica, o quanto ela sabe corrigir, entre outras coisas que envolvem o Pilates. Então isso é um fator aí que me deixa sempre mais apreensivo. Acabando isso, nessas 2, 3 entrevistas, eu com toda certeza vou chegar a uma conclusão do melhor candidato. Uma dica, sempre falem primeiro com um candidato que vocês escolheram e fala que ele passou na vaga e vê se ele aceita. Por quê? Pode ser que esse candidato, neste meio tempo, também participou de outros processos seletivos. E aí ele escolheu um outro estúdio e não quer trabalhar no seu. Aí você vai para o segundo e você vai para o terceiro, que teoricamente são poucas coisas que diferenciam um outro. Mas às vezes uma empatia ali, uma coisa que vai te dar um pouco menos de trabalho na hora de moldar para o seu estúdio ou não. Então eu sempre faço isso, um aceitando, eu converso com os outros 2, eu agradeço ter vindo aqui, eu sempre faço isso, porque a pessoa deu o tempo dela para essa entrevista. Pergunto se ela quer algum feedback, normalmente querem, e eu acho importante dar. Eu falo aonde tiver alguns erros, no meu ponto de vista, mas eu deixo claro que é o meu ponto de vista, e a pessoa sempre me agradece, e finalizo o processo de seleção. Olha, eu vou ser muito honesto, hoje aqui, com as minhas 2 unidades, eu posso estar falando alguma coisa errada, mas eu acho que são 13 ou 14 professores, eu não tenho certeza. E eles são excelentes. Eu tenho muito orgulho da minha equipe, porque eu soube selecionar muito bem esses profissionais. Espero ter ajudado e espero ter contribuído minimamente para uma contratação. Eu sei que tem vários fatores, eu poderia ficar aqui horas falando, mas aqui no estúdio, num grande resumo, se você tiver uma agenda já consolidada, pegue profissionais que sejam adequados para essa agenda. Então pensa no perfil do seu estúdio.
Se você não tiver uma agenda consolidada e uma agenda nova, você não precisa ter um profissional extremamente qualificado, porque esse profissional não vai ficar. Ele provavelmente vai ter outras oportunidades para começar a ganhar mais. Então, pense no profissional novo, dê treinamento, foque em como você treina esse profissional e molda ele para o seu próprio espaço. E dê sempre oportunidades. E um detalhe, paguem bem os professores, porque são eles que mantêm o seu estúdio vivo. Então, não adianta nada só o proprietário receber, sendo que a sua equipe está recebendo pouco. Eu sempre acredito que um funcionário feliz é um funcionário que veste a camisa da empresa. Espero ter ajudado, agradeço a audiência e se vocês tiverem dúvidas, deixem aqui embaixo nos comentários. Ou, se vocês quiserem, lá na minha outra rede social, é Matheus Garofalo, podem me mandar dúvidas que eu respondo e espero ter contribuído minimamente para o sucesso do seu estúdio.